Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro. Sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, eu recebo William Borghetti, especialista em neurocomunicação, e Luciano Pires, escritor, podcaster e meu amigo, para falar sobre educação dos jovens em meio à revolução tecnológica e social que estamos vivendo e os desafios dessa mudança para o aprendizado. William, Luciano, sejam bem-vindos. Eu vou começar perguntando quais são as principais diferenças da educação das nossas gerações para as gerações atuais. Primeiramente, obrigado aí, né? Meu grande amigo Luciano, a sumidade no assunto, como ele me disse, e também o Mota, tá em todo canto aí, a gente sempre te vendo, estou muito feliz de estar aqui. Eu costumo dizer o seguinte, Mota, nós temos um equipamento que ele é igual, ou seja, o cérebro de um adolescente de hoje é igual a um cérebro de um adolescente de 100 anos, de 1000 anos e de 50 mil anos. É a mesma máquina em ambientes diferentes, né? É como a gente pegar lá um Calhambeque e colocar na Marginal Tietê hoje ali para disputar espaço com carros de... O Calhambeque, no caso, não somos nós. Não, tá bem mais para trás. Então, essa percepção, né? Então, a máquina é igual. A grande diferença hoje é, inclusive, o acesso à informação. Então, se até hoje nós tínhamos que ensinar o adolescente a responder, né, fazer a prova, decorar, aquela coisa toda, hoje é muito mais importante ensinar um jovem a perguntar, porque qualquer informação que o ser humano tenha construído até hoje está na palma da mão, está fácil acesso, né, para o bem e para o mal. Então, eu vejo que a informação é o que diferencia essas gerações aí. Luciano, me ajuda. Antes disso, você falou podcaster, escritor, isso são atributos, isso é fácil. Agora, amigo, isso é complicado. Obrigado, prazer estar aqui novamente, né? Eu tenho uma palestra minha que eu começo a palestra apresentando 4 Justins. Justin. Este é o Justin, um garoto egípcio que vive há 5 mil anos atrás. E aí este é o Justin, um garoto... Não, o primeiro é um Neandertal, depois é um egípcio, depois eu vou para os anos 50 e eu chego no Justin atual, que é o Timberland, sei lá, qualquer um deles lá, né? E aí eu pergunto, o que cada Justin está fazendo num sábado, 8 horas da noite? Aí você vai no Neandertal, cara, ou ele está dormindo, não tem o que fazer, né? Você vai no egípcio, bom, pode estar conversando com os amigos, está aprendendo a tirar com arco e flecha. Aí você chega no cara dos anos 50, pô, tá com os amigos na balada, foi no cinema, alguma coisa assim. Quando você chega hoje em dia, o que um moleque de 15 anos de idade está fazendo hoje num sábado, 8 horas da noite? Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Ele pode estar conversando com alguém do outro lado do mundo. Ele pode estar na rua, ele pode estar onde ele quiser. Então, a quantidade de possibilidades de interação multiplicou de uma forma brutal. Eu acho que a grande diferença é essa hoje em dia. Quer dizer, aquela maquininha que é igual, né? Você colocou diante de todas as possibilidades do mundo e ela não foi feita para isso, né? Ela tem limites, né? Então eu diria que esse acesso à comunicação, tecnologia, mudou completamente e a maquininha ainda não consegue abraçar isso tudo. Eu acho que é por aí. E como é que vocês comparam a educação pré-internet com a educação depois que a internet foi criada? Como eu disse, essa possibilidade hoje do aluno ter acesso a todas as informações, ela derruba algumas ideias da educação que veio até aqui, que tudo bem, ali na Revolução Industrial fez algum sentido, né? Eu sempre digo que hoje é muito difícil em cidades como São Paulo, grandes capitais, você conhecer pessoas analfabetas. É muito difícil a gente conhecer. Eu sou neto de uma analfabeta. O analfabetismo há 20, 30 anos, ele era comum entre pessoas que conviviam com a gente. Então, eu penso que aquela quantidade de coisas que a gente aprendeu decorada, então se o nosso professor chegasse e falasse assim, olha, a capital da França é Buenos Aires, você dizia simplesmente, ok, o professor está dizendo. Hoje você solta lá uma estatística para o adolescente, ele vai lá e ele pesquisa, e ele olha. E ainda, por exemplo, as escolas às vezes estão brigando com a inteligência artificial, com o ChatGPT, e não pode usar. E é um pouquinho de inocência de um professor hoje pedir para um aluno, por exemplo, resumir um livro em casa. Porque ele vai usar
a máquina, a ferramenta que está ali. Então, por exemplo, quando eu tenho esse tipo de trabalho com os alunos, eu falo para ele, use a inteligência artificial. Use o YouTube, use a internet como um todo, mas defenda a ideia aqui para mim. O que você achou? Qual que é a tua percepção? E aí eu deixo ele nu ali daquela informação na minha frente para que ele defenda a ideia. Então, eu quero bater nessa tecla. Hoje, a nossa missão na educação é ensinar o aluno a perguntar, ao invés de ficar ensinando ele só a responder. Ontem eu vi um professor que ele dava uma prova com todas as respostas. E a prova era, gere perguntas para essas respostas. Então, é ensinar a pensar diferente, porque essa coisa do decoreba aí, ela tende cada vez mais a ser inutilizada. Mas você está propondo aí uma nova forma de abordar a educação, uma nova forma de pensar, para a qual talvez muitos professores não estejam preparados. Com a mais absoluta certeza. Eu te digo, Mota, assim, o seguidor que mais gosta do meu trabalho são professores. E os que mais odeiam também. Então, assim, o maior elogio que eu recebo na rede social, aquele uau, eu tô encantado com o que eu tô vendo, e aquele que eu não posso citar aqui, ele vem de professores. Eu sou filho de uma professora da escola pública, né? Minha mãe foi professora de português, e o professor, ele precisa entender que, além do conhecimento técnico, porque hoje um professor que vai ser contratado para uma escola, ele vai ser professor de matemática, ele tem que fazer uma avaliação de matemática. Só que quando a gente pensa no social, na formação de um aluno em neurociência, vamos dizer assim, por exemplo, um cérebro de um adolescente, de um jovem vai ficar pronto de 23 a 25 anos, a neurociência já está muito bem embasada nessa questão. Quando eu falo isso para uma bancada de professores numa palestra, 100, 200, 1000 professores, é como se eu estivesse falando a coisa mais incrível. Então eu falo, o professor também precisa de uma formação diferente. Essa pedagogia que chegou até aqui, a história da pedagogia, como que a pedagogia se formou, essa coisa toda, ela está defasada. Então o professor hoje ele precisa entender de comportamento, ele precisa entender de outras coisas, né? Como que se forma uma memória, como se forma um aprendizado, para que o aluno aprenda. E aí, se ele aprende, ele não precisa ficar decorando. E aí eu vou passar a bola para o Luciano acrescentando o seguinte. Você aprender a aprender é uma habilidade importante, né? Eu, a duras penas, eu desenvolvi a minha forma. Eu descobri como eu posso fazer para aprender coisas de uma forma melhor. Mas eu não me lembro de ter aprendido a aprender na escola, um sistema de ensino formal. Você falou, o William falou sobre pedir ao ChatGPT para resumir um livro. Você pode, inclusive, pedir ao ChatGPT para resumir um livro e dizer para ele, introduza alguns erros para que não saibam que foi feito por você, para que pareça que tenha sido feito por mim. E eu fico imaginando quantos educadores hoje teriam, né, pessoas que vivem da área de educação formal, teriam essa percepção. Já tem Você é, no mínimo, da mesma geração que eu, Luciano. Como é que você vê isso? Já tem sistemas aí que você pega o texto do ChatGPT, joga nele e ele desmonta e faz de novo. Mota, minha primeira professora primária, eu com 6 anos de idade, chama-se Helena Pires, minha mãe. Alô, dona Helena. Foi ela que me ensinou a ler e escrever. Então ela me alfabetizou. Você aprendeu em casa a ler e escrever? Não. Na escola. Ela era professora. Ela era professora mesmo. Eu era o aluno dela, na salinha com mais 40 alunos ali, né? E a dona Helena, no final dos anos 50, começo dos anos 60, recebia diante dela um garoto de 6 anos de idade que era um buraco negro, cara. Ele sentava ali, eu tinha tudo para absorver que ela podia me dar e não tinha muito recurso ali. Hoje chega um garoto de 6 anos de idade, senta na frente do professor, ele já tem 8.000 horas de televisão, 10.000 horas de YouTube, sei lá quantas mil horas de TikTok. Esse garoto já chega com o mundo todo colorido, todo definido e montado, e o professor vira para ele, e se ele se atrever a falar B com A, ba, ele dançou, né? Então, é um desafio tremendo, né? Eu tenho acompanhado algumas discussões com grupos de professores, cara, como é que eu faço para ganhar
Tô diante da garotada aqui. Como é que eu faço para ganhar desse garoto que tem na mão dele um aparelhinho maravilhoso que faz música, faz barulho, tem cores e tudo mais, e que traz uma multiplicidade de informações que o professor não consegue, né? Então, aquela velha disciplina que você comentou, aquilo hoje em dia não dá para segurar a molecada para isso, né? Então, tem que ter uma nova forma de se encarar a educação. E aí tem 1000 modelos que estão sendo testados por aí, né? O modelo que eu acho que é um que não se... A humanidade vai evoluir para onde você quiser e esse modelo não vai mudar nunca. E eu fico imaginando lá, é o Sócrates sentado, com a garotada em volta, de boca aberta, olhando para ele, e ele com a capacidade de contar uma história, cara. Um professor que consegue ter a capacidade de contar uma história, não tem celular que ganhe dele, cara. E eu aprendi isso com o podcast Café com Leite, né? Quando a gente começou a fazer um podcast para criança e descobriu rapidamente que o que tem, qual é a grande jogada lá? É contar uma boa história. Então, se você é um bom contador de história, não tem celular que ganhe, cara, porque a molecada fica enlouquecida, né? Acho que isso não vai mudar nunca. Concordo, concordo muito. E quando a gente pensa que agora tem um nome bonito, né? Storytelling, né? Sim. O storytelling é um nome bonito dado a uma coisa que a humanidade faz desde que, né? Aqueles encontros em volta da fogueira, onde se contavam histórias e tal. E quando a gente pensa, inclusive na questão do Sócrates, o Sócrates traz uma ideia chamada maiêutica, né? Maia em grego significa parteira. A mãe do Sócrates era parteira, inclusive ele traz essa ideia por causa da mãe. E o Sócrates diz que a maiêutica é o seguinte: o aluno tem o conhecimento dentro dele. O papel do professor é fazer um parto, é extrair aquele conhecimento. Então, quando eu chego num grupo de alunos, eu vou dar uma aula sobre estrutura de um neurônio. Chatíssimo. Axônio, dendrito, núcleo, aquela coisa maçante. Aí eu chego e falo para eles assim: maconha vicia ou não? Maconha faz bem ou faz mal pro cérebro? Pronto, 40 me olhando assim do tipo, o professor vai falar de maconha? Né? Aí eu dou uma aula de estrutura de neurônio e digo para ele assim: se você usar maconha, a tua vida tá acabada nessa idade. Isso aqui vai fazer mal para você. Mas aí mostrando na estrutura, no neurônio, bota a foto de um neurônio acabado aí, de um cérebro comido, porque faz mal. Mas não é aquele faz mal assim, drogas, somos contra. Deixa eu ver como é que é. Eu falo, se você provar, você vai ver que o negócio é embaçado. E aí eu falo para eles, por que vicia? Vicia porque é bom. Qualquer vício a pessoa tem sensações boas. Então, se você provar e se sentir bem, é a hora que você está viciando, exatamente porque ninguém vicia em carpir terreno no sol. Vicia lá porque sente bem. Então, essa história voltada para o conhecimento, então você abre, faz um disclaimer ali e vem botando o conteúdo, o aluno ele desarma. Então, você vem contando uma historinha, ele vai desarmando, na hora que ele abre, você vem, dá nele, né? E é o formato que a gente vai conseguindo colocar. E assim, ó, a tecnologia, ela vem igual um tsunami. O taxista brigou com o Uber lá, brigou, e tá aí o aplicativo funcionando. Então, não dá pra gente brigar contra a tecnologia. Então, como é que a gente pode usar e evoluir no conhecimento e levar esses alunos aí a aprenderem de fato e não mais apenas decorar? Deixa eu só completar aqui, essa coisa do storytelling é sensacional porque não tem idade, né? Certo. Nós estamos falando de criança aqui, mas não tem idade, né? Há um tempo atrás eu me dei um desafio, eu falei, eu vou fazer um episódio do meu podcast Café Brasil sobre, não música clássica, mas ópera. Para quem não gosta de ópera. Que você pegar ópera, quem ouve aquilo fala, que é isso? Que era uma mulher gritando, um cara gritando, isso é um horror. E aí eu fui fazer e fiz um programa pegando, contextualizando um acontecimento, né? Peguei Verdi, peguei uma ópera do Verdi, botei na história, contei o que estava acontecendo na história e aí soltei a ópera. E aí faz toda a diferença, porque aquilo que você comentou, você contextualiza, trago o aluno, ou trago o ouvinte para um ambiente que é familiar a ele e fala, pô, então é por isso? Foi isso que aconteceu? Foi assim? E aqui está o resultado. E aí o sujeito passa, cara, eu não tinha a menor ideia de que aquela gritaria que eu estava ouvindo tinha todo isso que você está contando para mim aqui. O que foi? Um papel de você contextualizar, né? Acho que esse é o grande lance do professor. Sabe quem escrevia muito sobre isso? Você deve lembrar, o Rubem Alves, né? Ele falava o tempo todo, ele falava, cara, você tem que pegar aquele conhecimento que está lá e trazer para a realidade da garotada. Você vai dar uma aula de matemática, fale de coisas do dia a dia da criança e assim você facilita o aprendizado, né? Mas o que vocês estão
propondo aqui, né, a utilização de storytelling, me parece que é exatamente o oposto do que a educação formal faz e sempre fez, desde o meu tempo. É você pegar coisas fascinantes, que aconteceram, absolutamente fascinantes, que aconteceram na história da humanidade, que aconteceram na ciência, que aconteceram na matemática, né? São momentos de insight, são momentos em que o ser humano brilha, você pega aquilo, fragmenta, reduz a um formato absolutamente chato e despeja aquilo em cima dos alunos, dizendo, decora isso que vai cair na prova, e você decora, tira nota boa. No momento em que você fez a prova, você esquece aquilo. Sim. E aí você, com 40, 50 anos, como é o meu caso, 60 anos, vai estudar, por exemplo, História do Brasil e descobre que é fascinante. Sim. Você vai estudar a história do Primeiro Império, né, do período da regência, você diz, meu Deus do céu, olha quantos ângulos interessantes tinha isso aqui e nunca me contaram. O que vocês estão propondo é exatamente... Vocês concordam comigo? Absolutamente. Exatamente o contrário do que é a regra hoje. Absolutamente. Principalmente na escola que atende a massa, que é a escola pública. Então, a escola particular ela é regida pelo Ministério da Educação, então ela também não pode ampliar essa coisa assim, vamos ensinar, né? Ela pode trazer algumas coisas, só que a escola particular ainda consegue algumas atividades. Então, por exemplo, eu já dei aula em escolas que custavam R$10 mil a mensalidade do ensino médio. Então eu fui lá e levei a ciência de ponta, ensinei a ler artigo científico, fui para um lugar muito que o aluno da escola pública não está tendo acesso a isso, né? E a escola pública, ela fica naquela decoreba, naquela ideia, né? Um exemplo básico, às vezes eu falo para o pessoal, você sabia que o verde da bandeira do Brasil não é da mata e o amarelo não é do ouro? Aí todo mundo, como não? Você sabia que o verde é da Casa de Bragança, né? O amarelo era da imperatriz lá da Áustria, me foge o nome agora da família lá tradicional. Então, assim, nossa, que coisa incrível. Eu falo, cara, e por que a escola ainda está ensinando essa repetição que vem lá do final do Império, quando entra, né? E é o que você falou, quando a gente lê isso e fica encantado, você fala, cara, por que era tão chato lá atrás? Eu me lembro um fato interessante, eu tenho uma enteada de 15 anos. E um dia a gente estava voltando da praia, a gente chegou na praia, a gente foi para Paraty, e Paraty é conhecido pela literatura, né? Tem lá a Flip e tal. Né? E aí a gente chegou na casa, e a casa ela tinha um cenário de leitura, então tinham livros espalhados pela casa, muito, muito bacana o lugar que a gente ficou, e tinha uma história da Anne Frank em quadrinhos. Faz 3 dias que a gente ficou em Paraty, essa menina foi com o livro da Anne Frank para tudo quanto foi canto. Foi pra praia com o livro, foi não sei o que, pro livro. Saía à noite, parava, dava o livro, e em história em quadrinhos, né? Aí a gente no carro, voltando, aquele silêncio, rodovia, né? Aí ela me solta uma pergunta assim, o que foi o nazismo? Por que teve nazismo? Eu vim de Paraty até São Paulo, explicando para ela todo o contexto, teve a Primeira Guerra e não sei o quê, e aí foi lá, virou a Segunda, Tratado de Versalhes, contei a história inteira, e ela apaixonada por aquilo. Quando eu parei na porta de casa, eu falei assim, lembra que você falou para mim que história é chata? Isso aqui é história. Sim. Né? Mas contada dentro de um contexto, de uma coisa que ela foi apresentada. Então a gente vai percebendo que a gente vai ao contrário disso. Exatamente o que você falou. Ou seja, o aluno decora, por quê? Você sabe assim, o pior aluno para você dar aula hoje é o aluno do 3º ano do ensino médio. Porque você quer ensinar uma coisa incrível, ele fala assim, professor, eu adoraria essa aula, mas eu tenho que decorar. Porque eu vou fazer o Enem, o vestibular, o pai aqui, tô pagando escola para você passar, então ele precisa decorar. Essa é a prioridade. É um sistema que ele é incapaz de combinar qualidade com quantidade, cara. O Brasil tem... Uma vez eu vi uma palestra acho que foi a Viviane Sena, ela contando numa experiência que eles fizeram de educação, pegaram o estado do Nordeste, trancaram o estado, foram lá para dentro e fizeram toda uma revolução ali, né? Para provar que era possível você implantar um sistema de educação muito legal lá. E aí ela falou o seguinte, o problema foi tirar dali e botar no Brasil. Quando a gente tem uma ilha de excelência e tenta amplificar, sabe, ganhar escala com aquilo, a qualidade se perde, porque eu vou sistematizar, e aí o cara que pega um sisteminha desse, ele quer fazer uma repetição, né? Eu diria, não é nem tão culpa do professor, porque eu conheço um par de professores que tentam quebrar
esse sistema e são quase que chutados fora, né? Porque não é assim que faz, tem que seguir o caminho, né? Então é muito difícil você... Eu lembrei de uma outra coisa interessante, que é... Nós temos que fazer um episódio do Café com Leite sobre política. Cara, política pra criança, meu, que coisa sacal. E a gente abriu o episódio assim... Sabe por que seu pai e seu tio brigam todo domingo? Aquela discussão todo domingo, vai ter eleição. Sabe aquele que você viu seu tio com seu pai, sua mãe brigando? Sabe o que é aquilo? Eles estão discutindo política. Vamos falar a respeito? A garotada na hora, opa, peraí, isso acontece na minha casa? Eu tô vendo e não tô entendendo, deixa eu ver se esses caras explicam, né? Então tem todo um trabalho que... Olha, eu admiro os professores que conseguem... implementar esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui num sistema totalmente engessado, que é esse que o Mota descreveu, né? Eu queria trazer um outro aspecto dessa questão. Tem um autor americano, ex-professor, chamado John Taylor Gatto, não sei se vocês já leram um livro dele chamado Emburrecimento Programado. E ele é um crítico feroz desse modelo de educação, que também é aplicado nos Estados Unidos, né? Os alunos sentados ali, a repetição, foco em prova. Ele diz o seguinte: isso aí é um modelo criado logo ali depois da Revolução Industrial, voltado para produzir em massa pessoas minimamente alfabetizadas capazes de fazer tarefas repetitivas. E também atende a uma outra função, que é a seguinte: a maioria dos casais trabalha, tem que ter algum lugar para deixar a criança, é depósito de criança, né? E ele fala muito sobre... a frustração que a maioria das crianças, a maioria dos jovens sente de ficar ali o ano inteiro para aprender coisas que, na maioria dos casos, são inúteis e que poderiam ser aprendidas em muito menos tempo. Aí eu pergunto para você, William, essa maravilha tecnológica que hoje está ao nosso dispor, que se você pega um jovem ou até uma criança, ensina aquela criança a aprender, entrega a tecnologia na mão dele, ele não vai sozinho? Esse sistema não está obsoleto? A gente fica falando, a gente está falando aqui em aperfeiçoar, em torná-lo melhor, mais interessante, mas será que ele não está obsoleto, esse sistema de educação, onde você fica aí 9, 12 anos da vida? Será que isso você não poderia aprender mais coisas no mesmo tempo, ou as mesmas coisas em um tempo muito menor, sozinho? O que você acha? Tem uma... Às vezes eu chego numa palestra, como disse, centenas ou até milhares de professores, e eu falo assim: quem aqui já ouviu a frase de um aluno, para que eu vou aprender isso? Aí todo mundo ri, né? Toda hora eu escuto essa frase e tal. Aí dá aquele movimento assim, né? Do tipo, vou reclamar do aluno, né? Aí eu pergunto: quem já respondeu essa pergunta? O aluno está te perguntando, para que eu vou aprender isso? E você conseguiu responder para ele onde ele vai ter a aplicação prática daquilo? Como eu disse, eu tenho uma enteada de 15 e ela está no 9º ano do ensino fundamental. Às vezes eu sento para fazer lição com ela e eu falo: eu não acredito que eu sou formado no ensino fundamental, não sei nada disso. Eu tenho dificuldade de fazer matérias e lições do 9º ano do ensino fundamental. Mas eu juro que eu sou formado no ensino fundamental. Mas onde ficou esse conhecimento? Ficou, como você disse, decorar para fazer a prova. Então, assim, uma das coisas que eu vejo como positivas da internet, dessa coisa das fronteiras não serem mais tão empecilhos e tudo mais, é que a própria sociedade está recebendo conteúdos do mundo todo, então a gente sabe muito o que está sendo feito nos grandes países. Então, a própria tecnologia vai arrastar a melhora da educação brasileira, porque as pessoas vão aprender por si só as coisas ali, e isso é uma tendência que não dá mais para segurar. Porque se você procurar qualquer tipo de informação na internet, você vai encontrar. A grande questão foi como eu abri minha fala. Qual é a fonte que está sendo colocada aqui? Onde que eu estou buscando essa informação? O que eu estou fazendo? Porque ao dar muita possibilidade, você também tem maluco falando aí na internet com milhões de visualizações e seguidores. Então eu vejo que a grande questão é: o sistema é obsoleto, a tecnologia por si só vai arrastar esse sistema para melhorar, porque não tem mais como fechar os olhos para o aprendizado. Aquela coisa decoradinha, então hoje o professor, quando ele vai falar na sala de aula, como você disse, o aluno de 6 anos, ele debate com você as informações, então isso vai
automaticamente vai arrastar, é como se fosse a mão invisível do mercado no sentido educacional. O professor vai ter que aprender a lidar com isso e nós somos a geração de transição da tecnologia. Nós usamos orelhão, jovem que está nos assistindo, orelhão era um negócio, um telefone que a gente colocava uma ficha, né? A gente usava o guia de ruas, né? Então, quando Você rebobinou fita. Rebobinou, senão tomava multa Então, assim, a nossa geração ela vai morrer e vai vir uma geração em poucos anos que ela já nasceu dentro da internet. Então, isso por si só, eu sou bastante otimista que vai evoluir, que vai melhorar. Quer dizer, se tem tanto acesso, tem tanta tecnologia, tá tudo na mão, se eu entregar isso para a criança, ela não vai sozinha, né? Para mim, a imagem que eu construo é o seguinte, é a criança entrando num quarto nos anos 50. Quarto escuro, vinha alguém e entregava um livro para ela. Ó, é este livro aqui. Hoje ela entra nesse quarto e ela consegue ver tudo que tem lá dentro. Se aparecer alguém com uma lanterninha e falar, olha aquilo, quer dizer, não é mais o detentor da informação que está lá, é alguém apontando o caminho, né? Fala, então tá legal, você está com o celular, você tem acesso ao mundo inteiro, mas eu vou te dar as dicas de por onde é que você pode correr. Então vá por aqui, vá por ali, percebeu essa coisa? A coisa mais fantástica que eu vi com a chegada da internet foi a introdução dessa coisa chamada hipertexto, né? Porque até a chegada dela, nós éramos geração Disney, começo, meio e fim. Eu entrei na história, começo, meio e fim. Entra a internet, aparece uma palavrinha em azul, eu clico nela e sou jogado para outro mundo, noutra plataforma, onde eu começo a descobrir coisas. Era nós navegando na enciclopédia Conhecer. Você é rico, você era Barça. A tua era Barça. Conhecer. A minha era Conhecer. A minha era Conhecer. Tô navegando ali e para chegar naquilo que eu queria, eu passava pelo mundo inteiro. Aquilo era uma festa, né? E com a internet não é diferente. Quer dizer, quando aparece o hipertexto, eu não navego mais começo, meio e fim. Agora eu navego para se bobear em 2 minutos, eu não tô mais no assunto que eu entrei, já tô no outro mundo. Quer dizer, como navegar nessa loucura? Se tivesse alguém com uma lanterninha dizendo para mim, ó, vai por ali, seria a coisa mais fantástica do mundo. Então eu acho que é isso a grande diferença que eu vejo, sabe? É esse mentor, esse cara que indica coisas legais para você ver, né? Um curador, talvez, né? Um professor, um curador de conteúdo. Que é o trabalho que os influencers sérios fazem muito bem, né? Eu não vou aprofundar, mas eu vou te indicar que existe uma coisa legal aqui. Olha que legal. Vai ver, vai atrás, né? Eu fiz um trabalho recente com o ensino médio, que foi o seguinte, eu falei, na sexta-feira, eu falei para eles, eu vou dar um trabalho para vocês que vocês vão ter que fazer sexta-noite, sábado e domingo. Ah, professor, para entregar segunda, hein? Eu quero segunda, eu quero que vocês entreguem. Já gerei a expectativa, toda coisa do storytelling, porque se eu venho lá e dou o trabalho, ninguém está prestando muita atenção. Gerei a tensão ali, a tensão, né? Sim. Separado. E aí eu falei assim, o trabalho de vocês é assistir um podcast que eu vou indicar. Só assistir um podcast? Você vai pegar lá um carro de aplicativo, 2 minutinhos, você assiste um pouquinho, vai ali sentar, na hora que você vê 1 hora de podcast e tal. E era um podcast sobre crimes virtuais, da Carla Albuquerque, inclusive, gosto sempre de citar ela porque ela faz um trabalho incrível. E aí eu mandei uma mensagem para os pais do tipo, nesse final de semana seu filho vai assistir um conteúdo pesado, se você puder inclusive assistir junto, que contava toda a história de como que os maníacos da internet aí assediam adolescentes, coisas assim absurdas. Cara, na segunda-feira, todo mundo cheio de informação. Sim. E aí, pessoal, e aí, como é que vai ser a prova, a atividade? Eu falei, guarda o caderno, esquece. O que você aprendeu? Você assistiu 1 hora de podcast, o que você aprendeu? O que você aprendeu? E aí um trazia, o outro trazia. 1h30 de aula, né? São 2 aulas de 50 minutos, 1h40. Então você tem a possibilidade ali de debater coisas que eu tenho certeza que se aquele adolescente se deparar com uma situação dessa, ele vai falar, opa, esse modus operandi aqui eu já ouvi na aula. É sensacional. Eu já sei. Mas eu tenho uma frase que, assim, norteia o meu trabalho, que é adolescente não ouve, adolescente sente. Uhum. Se ele não sentir o calor daquilo que você está falando, ele vai falar, professor, tá aqui, né? Jogando ideia na minha cabeça, falando, dando sermão, né? E não sente aquilo ali, não sente a aplicação prática. Luciano, você tem uma história muito interessante de utilização de tecnologia, da sua tecnologia. Acaba de acontecer conosco. A gente faz o podcast Café com Leite com conteúdo muito legal e
pede para a criançada, para as escolas usarem, né? E a gente recebeu uma informação que uma professora estava usando. Você sabe que o sistema escolar ele está todo formatadinho. Não tem um horário que você pode falar, vou incluir isso aqui. Está tudo ocupado o horário. Então, para você poder incluir alguma coisa nova, você tem que tirar alguma coisa do lugar. E uma professora decidiu usar o horário em que ela deveria estar promovendo a leitura de um livro ou um determinado exercício para tocar o podcast. E falou, hoje nós vamos fazer diferente. E começou a tocar o podcast e debater com a garotada. E foi muito legal. A gente recebeu inputs bem legais, até que pais ou mães, um pai e uma mãe, entraram em contato com a diretoria reclamando que a professora estava usando momentos em que deveria estar ensinando alguma coisa para mostrar para a garotada coisas que não tinham nada a ver. E, cara, e o podcast tem tudo a ver, porque a gente fala de valores morais, fala da realidade da vida em sociedade, né? Aquilo é uma coisa extremamente trabalhada para poder trazer para dentro da sala de aula coisas que o ensino normal não traz. Pois ela teve que parar de usar o podcast porque reclamaram que ela estava fugindo do padrão, fugindo do sistema. O sistema se protege. E se protege por pais, professores, pelas autoridades que querem manter aquilo do jeito que é, sistematizado. Qual é o objetivo? Não é ensinar, não é conhecimento. É tirar nota, é passar na prova e entrar na faculdade. Esse é o objetivo final. Se o objetivo é esse, não é aprender. Aí, cara, fica muito difícil, né? É verdade. Eu queria trazer agora aqui, Luciano, você me mandou uma pesquisa muito interessante que foi feita com 1.000 líderes empresariais nos Estados Unidos. E essa pesquisa revelou que 60% dos empregadores demitiram recém-formados da chamada geração Z, poucos meses depois da contratação. E as principais reclamações apontadas como razões para a demissão foram falta de motivação ou iniciativa, habilidades de comunicação inadequadas e falta de profissionalismo. Eu queria que vocês comentassem isso para mim. Eu acho que para mim isso é uma demonstração do momento de transição. Você tocou nesse assunto rapidamente, né? Nós estamos numa transição. O modelo que a gente usava para trabalhar na nossa época, vou arrumar um emprego numa empresa, vou ficar lá 40 anos, me aposento ali, esse modelo não cabe mais. O modelo da hierarquia forte, isso tudo mudou. Porque vem uma garotada com uma cabeça completamente diferente. Outro dia eu vi alguém, eu não me lembro quem foi, era num podcast comentando, dizendo a diferença de uma geração para outra, né? Pega uma geração como a nossa, quando alguém vinha, o chefe vinha e dava uma ordem, a gente agradecia, né? Pô, obrigado pela ordem, cara, agora eu sei o que fazer. Quando chega o millennial, né, você via dar uma ordem, se você não desse a ordem, ficava desorientado, né? Eu não sei direito o que fazer, não, né? Tá, mas eu vou fazer. Geração Z, se você der uma ordem, ele fica louco da vida, ele fica indignado. E se você não der, ele não faz. Então, tem uma cabeça completamente distinta que está entrando num modelo de trabalho que é antigo. Porque tem 4, 5 gerações convivendo, cara. Tem o velhão dos 70 até o molequinho de 6, todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. No do trabalho, então, moleque de 18 com cara de 60, e são gerações que não é mais como era na nossa época, né? Quando você tinha era muito parecido, as gerações eram parecidas, não houve o choque dos anos 2000 que nós sofremos agora, de uma geração completamente diferente da outra. Então, acho que isso é sintoma de uma transição. E eu não sei como vai ser resolvido isso não, porque eu não vejo os grandes sistemas se adaptando a essa garotada. Não sei como é que você vê. Eu penso muito parecido e assim, como eu disse, eu acredito que o sistema, a coisa toda, essas grandes corporações, elas vão acabar entrando no fluxo, porque assim, eu venho do ABC, né, sou lá da cidade de Mauá e o sonho de quem morava no ABC nos anos 80 era entrar numa grande multinacional, montadora automobilística e trabalhar a vida inteira. Era o sonho de todo mundo. Então eu vi tios, eu vi vizinhos, eu vi pessoas ali que conviviam comigo, entravam com 15 anos ali, faziam um Senai, entrava lá numa montadora, 45 anos esse cara estava aposentado e morria com 50 e pouco, 60. Esse era o mundo ontem. A gente está falando de 300 anos atrás. A gente está falando de 30. Então hoje quando você fala para um adolescente que ele trabalhar 20 anos, 30 anos numa mesma empresa, terror, é uma coisa... E assim, sem juízo de valor aqui se é bom ou ruim, a questão é que isso não é mais um valor, não é mais uma prioridade. E aí você disse bem, Luciano, que assim, o cara se aposentava com 45,
O menino que estava entrando ali com 15, com 20, perto, né? Sim. Gerações diferentes, mas o mundo andava numa velocidade de troca de geração muito devagar. Então eu penso assim, eu pro meu pai é uma diferença muito pequena, eu e um adolescente de 15 hoje. Parece que eu tô falando com alguém que, a gente deu exemplo aqui, orelhão, guia de rua, é muito diferente. O que está acontecendo? Hoje o chefe tem 70, o cara com 70 anos hoje está voando, está no auge, está com a cabeça boa, tem experiência e tal. E o menino de 15, que está em outro mundo, que nasceu com computador, nasceu com celular. Eu digo que a internet para um adolescente é como a geladeira e a luz elétrica para gente. Eu cheguei nesse mundo aqui, já tinha geladeira. Já estava aqui. Então é uma coisa que meio que já é normal. Eu não sei, se você me viver um mês sem geladeira, eu não sei viver. Então, esse adolescente que só sabe viver com a internet, porque ele já entrou nesse mundo com a internet pronta, ele vai ter dificuldade nessa comunicação. Agora, o que vai acontecer? A geração de 70 anos vai saindo do mercado e essa geração vai entrando. E aí eu acredito muito nessa adaptação que vai arrastar vai ter que aprender. Quando a gente pensa assim, mas a geração é mole, a geração não sabe nada, vai chegar uma hora que fala, cara, agora o velhão que tocava o negócio aqui, acabou. E o boleto é seu. O boleto é teu, exatamente. E ele vai ter que achar modo. E se a gente amplia o zoom para a história da humanidade, você tem relatos do Aristóteles, por exemplo, falando assim, o jovem não quer saber de nada, Sim. O jovem não respeita a regra, o jovem não sabe sentar à mesa, o jovem não sei o quê. 2.500 anos atrás. Então eu penso que não vai ser a mesma coisa, mas vai ter que se adaptar, porque isso é uma condição humana, né? A evolução humana, tipo, você falou, o boleto é teu agora, tchau, eu tô indo embora. E aí ele vai ter que aprender. Eu vejo dois aspectos dessa história que eu queria que vocês comentassem. Eu tenho um filho que está com 21 anos. Meu filho, ele com 6, 7 anos de idade, ele jogava um joguinho chamado GeoGuessr. Não sei se vocês já viram, mas o jogo é assim, ele usa o Google Maps e você começa a jogar, ele joga você numa rua e você tem que adivinhar em que país você está. Aí você sai andando como se fosse pelo Google Maps e aí você tem que ir pegando pistas para adivinhar. Isso ele jogava com 5, 6 anos de idade. Interessantíssimo. Meu filho aprendeu a falar inglês sozinho, jogando online, conversando. Quando ele foi a primeira vez para os Estados Unidos, ele já estava quase fluente em inglês. Né? Eu fui aprender inglês a duras penas em cursinho de inglês. Então, tem esse lado da tecnologia que, para mim, é absolutamente fascinante e que eu acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu as possibilidades. Agora, tem o outro lado, essa pesquisa que a gente acabou de comentar aqui, e que menciona como um dos fatores de demissão da geração Z a falta de motivação. E eu observo, eu tenho a impressão que a gente comunica para essas novas gerações o seguinte, você tem que fazer só o que te satisfaz. O mundo funciona em função de você. A sua realização pessoal é o único objetivo pelo qual vale a pena você lutar. Não aceite nada menos do que a felicidade completa que já deve vir no seu primeiro emprego. Não, você tem que ser empreendedor, você vai ser rico, você vai fazer uma coisa bacana. E não permita que os fatos firam seus sentimentos, entendeu? Não, cuidado, o fato não pode ferir seu sentimento. Eu acho que é por aí mesmo. E tem mais um agravante, que é o mundo que é trazido para essa garotada ali no feed. Vem um mundo naquele feed que o moleque fala, pô, essa é a vida que eu quero. Né? Na nossa época, você eventualmente via na revista Caras, né? Aparecia a cara, você via lá o jogador de futebol, era só ali que a gente via, alguma entrevista na televisão. Hoje no feed do garoto, tá cheio de moleque igual a ele, vivendo uma vida nababesca. A rotina diária do bilionário. É isso que eu quero, cara. Peraí, o cara trabalha a hora que quer, faz uns filminhos, vem uma empresa, paga 40 mil reais para ele fazer um post, essa é a vida que eu quero, né? Porque se ele tem, por que eu não posso ter? Então tem não tem mais filtro. Né? Para o cara chegar ali na cara desse garoto, antigamente você tinha que ser entrevistado pela revista Caras. E para chegar lá, você tinha que ter feito alguma coisa. Ou no mínimo tinha que ter grana para poder chegar lá. Hoje em dia, qualquer um põe o que quiser no ar. Então dá a impressão de que o mundo é muito mais colorido do que ele é de verdade, né?
de que existe muito mais oportunidades, que é muito mais fácil você ter sucesso do que na verdade é. E quando a vida se apresenta com o boleto, chega o boleto, você fala, cara, mas dói assim? Infelizmente dói. Vocês viram circulando no X uma discussão de uma moça que estava no avião e a mãe filmou? Viralizou isso. A mãe filmou indignada porque a moça não quis trocar de lugar com o filhinho dela que estava chorando, porque a moça estava na janela, o menino queria ir na janela, começou a chorar e a mulher chegou, você não quer trocar com ela? Não, eu comprei esse lugar aqui, eu estou sentado aqui, eu preciso voar aqui. E virou um escândalo nacional, né? Cara, tá todo mundo louco. Na minha época, pera um pouquinho, esse aqui é meu lugar. Eu não tenho obrigação nenhuma de dar um lugar para você. Você não é um aleijado, você não está em perigo de vida. Por que eu daria para você? E aí foi uma indignação total ali, né? Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, cara. Até nesse ponto, e aí eu trago aqui uma outra ótica dessa mesma ideia. Quando você lê os comentários você tem lá o vídeo e aí tem os comentários. Quando você lê os comentários, para mais de 90% são pessoas dizendo que a mãe da criança fez errado. Sim. Então veja bem, às vezes a gente tem uma coisa que é aquele 10% que tá perdido, ele é o mínimo. Ele não é a maioria. Pode olhar nos comentários. Só que o que acontece? É uma minoria barulhenta. Exatamente. É uma minoria que faz muito barulho. E nós, por uma tendência, como eu digo, eu coloco um vídeo lá, 200 pessoas comentam, que legal, que bacana, vou aplicar, gostei. Aí vem um lá e xinga, a minha tendência, eu quero responder, eu quero mostrar para ele que ele tá errado e tal. É uma tendência comportamental humana. Tem um grande cara aí, que ele faleceu, inclusive, no começo desse ano, o Daniel Kahneman. O Kahneman foi um prêmio Nobel, ele foi tão genial que ele era psicólogo e foi prêmio Nobel em economia, né? Ele falou, não vou ganhar na minha área não, que tá muito simples, vou ganhar em outra, né? E o Kahneman, ele ganhou, né, o Nobel pela a teoria da aversão à perda, né, na economia, mas ele tem outras ideias sobre vieses. E um dos vieses que ele diz é o viés de disponibilidade. Sim. Então, basicamente, o viés de disponibilidade é assim, eu tenho um todo, então eu tenho essa mesa completa, e eu digo assim, ó, essa mesa é feita de papel, porque é o que eu estou olhando aqui. Então eu desconsidero o todo, e se essa mesa é feita de papel e ela é branca, eu vou tomar minhas decisões em cima dessa disponibilidade de informações. Medo de avião é o que eu gosto sempre de dizer, né? Minha irmã é piloto de avião. Minha irmã diz que todos os dias no planeta Terra, 250 mil aviões decolam e pousam em segurança. Todos os dias. Só que não sai na imprensa assim, avião decola do aeroporto Santos Dumont e chega em Cumbica em segurança. Chega só, pegou fogo na turbina, bateu, turbulência, né? Quando a mãe não deixa entrar. Então, a massa, ela tem acesso a um pedaço da informação e aí as pessoas dizem assim, avião é perigoso, avião cai, avião acidenta. Né? Então, quando também esse tipo de coisa cai na mídia, esse exemplo que você deu, a gente começa a ver que a maioria das pessoas ainda se tem uma luz, porque assim, a esmagadora maioria das pessoas que eu vi compartilhando diziam, essa mãe tá maluca, o que essa criança tá aprendendo? E a gente tem uma tendência a falar mal da geração, né? Esses meninos não querem saber. Mas peraí, quem que tá criando? Quem que ensinou, né? Eu costumo dizer o seguinte aqui, essa geração que vem aí tem uma consciência ecológica muito maior do que nós tivemos, né? Eles têm um trato com a natureza muito maior do que nós tivemos a nossa geração. Quem foi que ensinou para eles? Quem ensinou isso para eles? Fomos nós, cara. Essa garotada tá dando um sinal de que aprendeu muito bem coisas que nós ensinamos, pro bem e pro mal. Então, outro dia eu li um material que estava dizendo que o millennial olhava pro pai e pra mãe, via os dois desesperados, trabalhando que nem um louco. A mãe ganha o cargo de diretora, se mata de trabalhar, e o garoto olha e fala, eu não quero isso pra mim. Isso eu não quero. Se isso é sucesso, eu não quero isso. Eu vou vender miçanga na praia. Né? Então, é tudo uma lição. Qualquer liderança, mesmo de boca fechada, está dando lições de ética. Entendeu? Se eu não falar nada, eu estou dando uma lição. Se eu falar, eu também estou dando. Eles estão me olhando e estão aprendendo comigo. Então a gente ensinou tudo de bom e também ensinou aquilo que... E talvez essa reação dessa pesquisa, né, seja exatamente isso. A molecada entra desmotivada porque falou, o quê, cara? Vou tentar no mesmo sistema, vou ficar que nem meu pai? Vou ficar que nem minha mãe? Eu não quero. E aí a gente volta no início da nossa conversa, que é
essa criança está sendo formada socialmente na escola. Sim. A escola é o primeiro contato social que ela sai da saia da mãe, né? Ali do pai, do seio familiar, e ela vai ter um convívio social, ela vai conviver com pessoas diferentes. E eu sempre digo o seguinte, se nós fôssemos contratar agora, que nós vamos criar uma empresa e nós queremos contratar pessoas para a nossa empresa. Então o que a gente quer? Pessoas que se comuniquem, pessoas que pensem fora da caixa, pessoas que sejam boas de grupo, pessoas que se conectem, né? Legal. Aí você pensa que tem um aluno desse hoje no 4º ano do fundamental. Esse aluno é um estorvo. O aluno que se comunica com todo mundo, que se conecta, que é bom de grupo. É o fundão. É o fundão da sala. É o fundão da sala. Esse aluno está sendo reprovado, ele está sendo, né? Então a gente forma cordeirinho, todo mundo na caixinha, aí a hora que ele vai para o emprego, você fala assim, pense fora da caixa, seja diferente. O moleque fala, não tem como, né? Há um tempo atrás tinha uma pressão maior, porque você falava, cara, se eu não entrar numa multinacional, numa empresa, eu não vou ser ninguém, se eu não estudar. Hoje, essa possibilidade que era assim, ela virou isso aqui. Então ele fica pensando nessas coisas, pô, vou ser youtuber. E aí eu sempre digo, o aluno fala pra mim, eu quero ser youtuber. Na minha cabeça eu falo, cara, não sabe o que tá falando. Mas eu falo assim, o seu youtuber hoje, no meu tempo, era ser jogador de futebol. Sim. Eu conto nos dedos de 2 mãos, assim, jogadores que ficaram milionários jogando futebol. Você tem um Ronaldo, um Neymar, uma coisa... Mas, cara, a imensa maioria dos jogadores de futebol ganha muito pouco, não consegue se sustentar. Sim. Então, assim, o YouTube também não vai ter espaço para todo mundo ficar milionário. Então, você quer fazer? Vai ter que trabalhar, vai ter que aprender, né? Então, são essas... Mas eu vejo que esse reflexo dessa pesquisa vem de uma escola que não prepara pessoas. Prepara. Aquele clipe do Another Break in the Wall do Pink Floyd, né? Todo mundo ali na filinha e tal, exatamente para colocar todo mundo na mesma caixa. Eu acho isso que você falou, eu estou refletindo aqui, né? Você disse que as gerações atuais, elas têm um respeito maior pelo meio ambiente, pela ecologia, do que a nossa. Eu estou pensando aqui, eu não sei se eu concordo com você. Eu acho que na nossa época, na minha época, na época em que eu era jovem, não era tão importante você sinalizar a virtude de respeito ao meio ambiente. A gente não ficava declarando a toda hora, precisamos salvar o planeta, ou vamos combater mudanças climáticas. Não era pauta, né? Não era pauta. A gente não achava que expressar isso era importante. E, por outro lado, esse é um ponto muito bom que você levantou, Luciano, porque eu vejo... e o William me corrija se eu estiver errado, eu vejo que as gerações que hoje usam de forma extremamente intensiva tecnologia, internet, telefonia celular, eles recebem mensagens que alguém decidiu que são mensagens importantes. Então, vamos combater as mudanças climáticas, o mundo inteiro, né, está convencido. Essa mensagem chega para o jovem, mas ele chega de uma forma... Ele sabe que aquilo ali é uma coisa que ele tem que repetir, que numa entrevista de emprego ele tem que dizer vamos combater as mudanças climáticas, né? Na entrevista para o estágio. Mas eu não sei se ele internaliza isso, porque eu vejo essa turma que fala sobre isso encher a praia de lixo no Rio de Janeiro. Eu saio catando lixo que a garotada deixa na areia da praia do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que aquelas pessoas, se você perguntar para elas se a gente tem que combater mudanças climáticas e tratar bem do meio ambiente, eles vão concordar. Mas o comportamento deles diz o contrário. É a mesma coisa. Eu achei interessante que você falou sobre a maconha. É a mesma coisa. Porque o jovem, geralmente, né, se você falar, por exemplo, você é a favor de agrotóxico? Claro que não. Eu não quero tóxico na minha comida. Vamos fazer tudo orgânico, tudo... Mas e as drogas? Então, eu não sei se algumas dessas lições, elas estão vindo empacotadas demais para o consumo. A pessoa pega aquilo ali, bota na prateleira, mas não houve um aprendizado verdadeiro. Houve só... Isso é parte, né? Eu uso o exemplo que é o seguinte aqui. Eu, quando tinha 10 anos de idade, o meu sonho era ganhar uma espingardinha de pressão, uma espingardinha de chumbo. Eu tive uma. Para fazer o quê? Matar passarinho. Se eu der uma espingardinha de chumbo hoje pro meu neto de 10 anos, quem que você acha que vai tomar o tiro? Entendeu? Então, a consciência...
Existe, mas os sem noção também estão para todo lado. E a história do afetar a virtude, né? Dizer que defende tudo e depois jogar o lixo na rua, cara, isso é cultural, isso é natural. Mas eu acho que tem um valor, tem valores que foram passados para essa garotada que na nossa época a gente não dava muita atenção, não, né? Parte disso, eu acho que realmente é porque entrou em pauta, né? Por exemplo, não existe uma campanha mundial para ensinar as pessoas a serem resilientes. Não existe isso. Que, na minha opinião, é um elemento fundamental para a felicidade e sucesso. Sim. Olha só, vamos fazer uma campanha mundial para dizer o seguinte: você vai ter problema sério na vida. Vai ter momento em que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vai ter momento na sua vida que você não vai ter dinheiro. Sim. Você vai sofrer derrotas na sua vida. Quando é que você viu essas lições sendo ensinadas? A gente vê o contrário. Vamos botar o pé ainda mais no chão? Nós não ensinamos o pessoal a lidar com o dinheiro, cara. Nem com o dinheiro deles ele aprende. Então, me parece que não há um interesse que isso aconteça. Não há um interesse de... Você ensina operações sofisticadíssimas, matemáticas, na sétima, oitava, nona série, calculam o financiamento, a prestação de um financiamento. Juros compostos. Juros compostos. Conceito. Você tá enfiado até o pescoço nisso. Agora tem a onda do... Como é que é? Socioemocional. Socioemocional. Outro dia eu fui na Bet, todos os stands tinham um socioemocional, que parece que alguém em algum momento notou que falta essa pegada e isso virou... Eu não sei se isso está se traduzindo em mudanças efetivas ou se é só o nome da moda, né? A ideia, por exemplo, tem as eletivas hoje do ensino médio, que a ideia é que você pegue, tem a grade lá, português, matemática, geografia e tal, e você traga ideias, e a escola tem liberdade para escolher o tema que ela quer ensinar. Então, por exemplo, eu dei aula de neurocomunicação para adolescentes, porque escolas particulares, sempre tem que lembrar, e até você falou da mãe na questão da leitura lá, eu não sei se é de escola particular, mas a gente tem que lembrar que o pai e a mãe da escola particular, além de pai e mãe, ele é cliente. Então a escola também tem que ter uma coisa comercial ali que precisa ser olhado, então a gente sempre tem que estar ligado nisso. O meu era pública. Era pública? Naquela época pública era melhor que a particular. Ok. E aí, tem o socioemocional, tem a eletiva. Só que o fato das escolas poderem escolher, a escola que cobra lá 5, 6, 10 mil de mensalidade, ela contrata um professor e vai lá ensinar. A escola pública a gente recebe relatos, por exemplo, escolas ensinando, tem aula de fazer brigadeiro, docinho, brigadeiro, porque a diretora fala, cara, eu tenho que cumprir um negócio aí que me jogaram na mão, não tem dinheiro para contratar, quem que sabe ensinar um negócio? O professor, eu sei fazer brigadeiro fora da aula de português. Você ensina as crianças porque a gente tem que cumprir. E a gente precisa lembrar de uma coisa, e isso não é da geração atual, é da história humana. O adolescente é a maior massa de manobra que existe. Adolescente, quando acredita numa ideia, a gente pode falar de cara pintada, né, lá no impeachment do Collor e tal. Então, assim, o adolescente é o mais fácil de você botar uma ideia nele. Eu sempre falo pro pessoal assim, ó, entra na internet, procura uma manifestação que a polícia tá descendo a borracha. Olha quem tá apanhando. Nunca é um cabeça branca, bicho. Sempre é um adolescente. E queimaram livros nos anos 30. Pois é. Começaram com eles, né? Então, assim, mas quem que tá chegando pro adolescente e fala assim, vai lá, jovem. Olha lá, a tropa de choque tá chegando, tá com a garrafa na polícia. É um velho. É um cara... Então, por exemplo, partido político ama jovem, trazer o jovem, tá sempre fazendo campanha para trazer jovem. Sindicato... Associação. Por quê? Porque esses caras, o cara fala assim, vamos nós três agora na Paulista ali, fechar a rua e queimar um pneu. Eu vou nada, cheio de coisa pra fazer, bicho. Então, faz isso pro jovem, ele fica animado pra fazer o negócio. Então, é uma massa de manobra, é um momento que eles entram nesse circuito. Então, se a gente pensa que o adulto... Por exemplo, quando você pega casos de ataque a escolas, tivemos alguns ataques no Brasil recentemente, aí você pega de onde está vindo. Porque assim, alguém deu arma para esse aluno, alguém ensinou ele a fazer tática de guerrilha, acessar, fazer um monte de coisa que não deveria. Quando você vai ver, são facções criminosas, se a gente puder chamar assim. O que eles fazem? Ele acolhe o jovem. Ele fala assim, ninguém te dá moral, vou te dar uma arma para te mostrar como que você é importante. Então, esse acolhimento faz o jovem fazer coisas absurdas como fazer um ataque a uma escola. Mas o contrário também é verdadeiro. Um adolescente, um jovem que ele tem estrutura, que ele recebe e tal, só que
e aí eu concordo muito no ponto que você falou, que é assim, se a gente não ensinar para alguém que a vida não é o TikTok, que tudo vai dar certo se eu fechar o aplicativo, os problemas se acabam, esse adolescente, ele vai achar que a vida é fácil e vai tomar na cabeça, a gente já sabe o final. Só que eu trago um ponto de reflexão aqui. Existem pais que estão ensinando isso para os filhos. Estão ensinando resiliência, estão mostrando. O meu pai foi pedreiro a vida toda, né? Hoje está aposentado. Uma vez meu pai me levou na obra dele lá e falou assim para mim, cava uma valeta no chão aí. 3 metros de valeta. Aí vai eu com a picareta, embaixo do sol. Cava. Aí daqui a pouco, acabou, almoçamos, aquela marmitinha que a mãe põe um pano de prato assim, né? Almoçamos e tal. Na hora que eu voltei, ele falou, tampa. Qual que é o sentido disso? Ele falou, tampa que eu tô mandando num tempo que não se discutia com o pai o porquê. Tampei a contragosto, muito bravo. A hora que eu dei a última pasada que eu tampei, que eu não consegui pôr de volta, porque terra você tirou, põe de volta, ela fica assim. Aí eu falei pronto, pai, terminei. Ele falou, sabe por que você fez isso? Pra você pegar raiva disso aqui e estudar. Porque cavar valeta no bar do sol não é pra vida pra ninguém, não. Entende? Então, assim, esses adolescentes que estão sendo criados entendendo da resiliência e aprendendo que você toma uma porrada e você continua, eles vão mandar nesse que acha que o mundo é todo... E aí é cíclico. Isso desde que o ser humano existe, é cíclico. Um vai mandar em quem não estiver preparado. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi mais um programa sensacional. Luciano, obrigado pela presença. William. E o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado por sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.